Olá, meu nome é Gabriel Santos, estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São Carlos. Nessa videoaula sobre LT Spice, a gente vai ver como fazer configurações de cores e gráficos, mais algumas medidas de grandezas. Então, como puxar tensão, corrente e potência das formas mais práticas aqui dentro do software. Aqui dentro do LT Spice eu já vou iniciar com um esquema simples de um circuito só com resistores e uma fonte de tensão senoidal. E a primeira observação aqui é para as cores que o esquema usa, né? Essas cores são as cores originais que vêm quando você instala o LT Spice. Mas muitas vezes a gente vai utilizar o LT Spice para fazer um esquema, né? Uma simulação, e a gente vai querer colocar essa simulação em algum relatório, algum documento. E essas cores de fundo aqui não são muito agradáveis para isso. Então, a primeira modificação que a gente pode fazer aqui é a modificação do fundo do esquema, para a gente poder deixar o fundo branco e todas as linhas do esquema pretas. Aí fica mais padrão para a gente poder utilizar prints e imagens do nosso esquema em qualquer documento. Basta vir aqui em Tools, Color Preferences, e já vai abrir aqui uma imagem do esquema para te mostrar meio que um preview, né? Conforme você vai mexendo aqui, ele vai mexendo ali também. Então, aqui você seleciona o que você quer mudar. No caso, a gente vai mudar os wires, os fios, né? A gente quer mudar para preto. Preto, aqui no esquema de cor RGB, é tudo zerado. O que mais que a gente pode mudar? O background, que é o fundo, né? O fundo a gente já quer tudo branco. Então, no esquema de cores RGB, tudo branco é RGB no 255, no máximo. E aqui ainda tem uns outros componentes aqui que a gente pode alterar. Por exemplo, o ground aqui. O ground continua azul. E essa bandeira gráfica, né? Ele chama aqui o ground de bandeira gráfica. Você pode alterar tanto selecionando o componente, quanto clicando no componente aqui na tela. Então, eu posso clicar aqui, ele já altera. Eu posso clicar aqui, ele já altera. Então, vamos deixar isso preto também. Quando a gente clica para dar um highlight no componente, vamos deixar o highlight azul, fica mais visível no fundo branco. E agora sim, apply, ok. Ok, novamente. Então perceba como já ficou mais clean, né? Mais limpo. Se a gente quiser fazer um print para colocar num documento, já faz mais sentido ser dessa forma. Então agora vamos simular esse circuito aqui. Vamos simular. E a primeira extração aqui, ela é bem intuitiva, já usamos em outras aulas, que é a extração de tensão. Quando a gente passa o mouse e o cursor por cima aqui dos fios, ele já mostra essa ponta de prova. Que se a gente clicar, automaticamente ele já vai mostrar aqui também no gráfico esse sinal. Mas o gráfico é um outro ponto que a gente pode alterar, né? Para deixar nesse mesmo padrão de fundo branco e sinal preto. Para alterar isso, você vem em Tools, Color Preferences, clica aqui em Waveform. Então, aqui já está a forma como está agora, né? Clica aqui no Background para ele selecionar o background, ou seleciona aqui na lista, Background. Vamos colocar Background branco. Essa cor do primeiro traço, o primeiro sinal que a gente clicar, ele por padrão ele sempre vai ficar verde. Então a gente pode alterar isso também para o primeiro traço sempre ficar preto. Aí o segundo traço vai ficar azul, o terceiro traço vai ficar vermelho, e assim aqui a gente não precisa se preocupar em mudar isso não. Então vou dar um apply, ok, ok. Algumas outras coisas que a gente pode mudar, por exemplo, aqui na escala, a escala com um cinza meio claro, que acaba sumindo, né? Acaba sumindo um pouco nesse fundo branco. A gente pode alterar isso também. Color Preferences, Waveform, clica aqui no Axis. O Axis, ele vai alterar tanto X quanto Y. Então, vamos deixar o Axis preto. Apply, ok. Então, agora fica bem visível a onda, o contraste branco e preto fica bem legal, assim como os eixos também. Agora vamos ver a parte de extração dessas grandezas, desses sinais. A tensão a gente já viu. Passando o mouse aqui, o cursor, ele mostra a ponta de prova. Porém, essa tensão, lembrando, essa tensão ela é sempre uma tensão em relação ao terra. Então, quando eu clico nesse ponto aqui, ele vai estar me mostrando essa tensão em relação ao terra. Mesma coisa, se eu clicar nesse ponto aqui, ele vai estar me mostrando essa tensão em relação ao terra. Mas e se eu quiser, por exemplo, essa tensão aqui em relação a esse ponto? Se eu quiser essa tensão diferencial em cima do resistor
R5 aqui, o resistor de 2K, tem duas formas. A primeira forma é alterando direto aqui na mão o que o gráfico vai mostrar. O que eu quero dizer com isso? Perceba que aqui a gente extraiu essa VN001, que é essa tensão aqui em cima do resistor R4. E aqui a gente extraiu a tensão em cima do resistor R6. A tensão em cima do resistor R5 é uma menos a outra, certo? R4 menos VR4 menos VR6. Então eu poderia fazer isso na mão. Vindo aqui em qualquer um dos sinais, eu posso clicar com o botão direito, ele vai abrir essa tela aqui, que aqui eu posso configurar qual sinal eu vou ver. E aqui eu posso colocar justamente a tensão em cima do resistor R4, que é VN001, menos a tensão em cima do resistor R6, que é VN002. Quando eu dou um OK, agora ele já mostra qual sinal ele está mostrando ali, né? Um menos o outro. E ele já vai mostrar essa curva aqui pra gente. Faz sentido, né? Num resistor aqui a gente tem um pico de 10 volts, no outro a gente tem um pico de 6 volts, então a tensão diferencial aqui vai ser uma senoide com pico de 4 volts. Só que não é muito prático fazer isso. Tem uma forma mais prática da gente extrair esse mesmo cara aqui. Então vou apagar ele da nossa visualização e a gente vai extrair dessa outra forma agora. Para extrair essa tensão diferencial direto, basta a gente clicar num ponto e segurando o cursor, a gente arrasta até o outro ponto. Perceba que agora tem as duas pontas de prova, né? Tanto a vermelha quanto a preta, igual um multímetro. E agora quando eu solto o mouse, a tensão diferencial, a tensão em cima desse resistor já aparece aqui no gráfico, de forma muito mais prática, muito mais rápida. Então eu vou tirar todos esses caras aqui, vou simular de novo para a gente olhar a corrente agora. Então a corrente ela é análoga aqui à extração da tensão. Só que o amperímetro vai aparecer quando você passar o mouse em cima do componente e não em cima do fio. Passando o mouse em cima do componente, você vê o amperímetro, clicando, ele te mostra a corrente que passa nesse componente. Existe uma forma de você colher a corrente, de você medir a corrente aqui pelo fio. Basta apertar Alt. Quando você aperta Alt, automaticamente essa ponta de prova do multímetro vira o amperímetro. E aí você pode clicar e você vai ter a corrente que passa aqui por esse fio. É a mesma coisa que clicar em cima do componente. O que muda aqui é a direção da corrente. Aqui no gráfico a gente pode ver também. A primeira que a gente extraiu é menos I no resistor R5, contrária à direção da corrente. Já a que a gente extraiu clicando diretamente em cima do resistor é a IR5, beleza? Mas tem essas duas formas. E agora, se a gente quiser extrair a potência em cima de cada um desses caras, né? Vamos lembrar que a potência ela é dada pela tensão vezes a corrente. E aqui a gente tem a corrente em cima do R4. Se eu clicar, a gente tem a tensão em cima do R4. Então ele vai mostrar aqui, é a mesma curva, só que ele vai mostrar uma divisão aqui da escala. Essa escala está em volts, essa escala está em miliampere, mas ambas são 10, né? Então a gente espera que a potência tenha um pico de 100 miliwatts, certo? 10 miliampere vezes 10 volts. E como a gente já viu, a gente pode modificar qual curva a gente vai mostrar clicando com o botão direito em cima da curva e fazendo a alteração aqui com a função algébrica que a gente quiser. Como eu sei que a potência vai ser a tensão vezes a corrente, eu posso simplesmente vir aqui e dizer VN001 multiplicado por IR4. Quando eu der OK, agora o que eu estou vendo aqui em preto é o gráfico da potência. Perceba, já mudou a escala aqui para 100 miliwatts. Análogo a quando a gente clicou Alt para puxar a corrente pelo fio, a gente vai até o componente e aperta Alt. E perceba que o símbolo já mudou, né? Mudou de um amperímetro para como se fosse um termômetro aqui, né? Então a gente pode clicar agora com o botão, pode soltar o Alt, e o resultado vai ser exatamente o que a gente tinha feito antes, só que agora muito mais prático. Perceba que ele faz exatamente a mesma conta, né? Para chegar nessa potência. Se você clicar em cima do sinal, você tem acesso ao cursor. E clicando aqui no sinal com o Ctrl apertado, você tem acesso a essa janelinha que vai te mostrar aqui a potência média, né? A média desse sinal. Então a potência média aqui é algo próximo de 50 miliwatts, ou valor de pico
sobre 2, beleza? Então, para essa aula é isso. A gente viu como deixar as cores aqui do LT Spice próprias para utilização em relatórios, para facilitar a visualização das simulações. E vimos também como extrair tensão, potência, corrente e algumas formas aqui dentro do software. Então, para essa aula é isso. Muito obrigado por ter assistido.